Oi pessoal, aqui é a Brenda do Bremede Blog e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas reflexões que eu tenho feito nos últimos dias sobre relacionamentos. Boom, clack. Foram algumas coisas que foram acontecendo na minha vida e que fizeram com que eu chegue a essa conclusão, que eu chegue a essas reflexões. A primeira coisa foi que quando eu comecei a conhecer o meu namorado, eu sabia que ele era completamente diferente de mim. A gente tinha nascido em lugares muito diferentes, com culturas muito diferentes, a gente teve infâncias com condições socioeconômicas completamente diferentes, e ele tinha se construído de uma forma muito diferente de mim. Então a gente tinha muitos gostos diferentes, muitos modos de pensar diferentes, e eu sabia desde o princípio que se eu quisesse que isso desse certo, eu não queria mudar ele de nenhuma forma e não queria que ele me mudasse de nenhuma forma. Eu teria que aprender a conviver e a lidar com essa diferença dele. Mas tu pensar isso antes de entrar num relacionamento é muito fácil. É muito fácil tu pensar, ah, não, a gente não vai mudar um ao outro, vai ficar tudo bem, tudo certo. E depois na prática isso é muito mais complexo. E outra coisa que fez eu me atentar a isso também é que eu acompanhava um casal aqui no YouTube, no Instagram e nas outras redes sociais, eu era muito fã deles. E eles eram maravilhosos, assim, o canal deles era uma vibe incrível, eu amava os vídeos dele, amava a edição deles. E eles terminaram, depois de muitos anos juntos, e eles deram uma justificativa, né, nem precisavam, mas fizeram um post no Instagram falando que eles tinham terminado e tal, e que eles estavam há muitos anos juntos e que eles queriam saber quem eles eram fora da relação, esse tipo de coisa. E esse foi o pontapé que eu precisava para fazer eu refletir um pouco sobre a interferência de um relacionamento na nossa vida, e é esse o assunto do vídeo de hoje. Eu não sei como é que é nos relacionamentos de vocês ou das pessoas que estão ao redor de vocês, mas pelo menos na minha vida e das pessoas que estavam ao meu redor, sempre foi muito comum eu ver namorados ou namoradas interferindo em algumas coisas da vida da outra pessoa. Mas como assim? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de sair o tempo inteiro, que gosta de festa, que gosta de animação, que gosta de estar com os amigos, a outra pessoa não é assim e acaba bloqueando que essa outra pessoa saia, que fique mais em casa com ela, e daí não deixa a pessoa sair tanto. Ou então uma pessoa que odeia, não gosta, não suporta um tipo específico de roupa e daí não deixa a outra pessoa usar. Enfim, tem muitas formas de interferência em relacionamento. E veja bem, interferência é muito diferente de influência. Porque quando tu fica muito tempo, muitos anos com uma pessoa, ou até quando tu fica poucos tempos com uma pessoa, é muito fácil e muito normal tu ser influenciado por ela. Por exemplo, a pessoa gosta de um tipo de filme, tu nunca tinha assistido esse tipo de filme, começa a assistir e começa a gostar e achar interessante. Isso é ok, e isso é saudável, não tem nada de errado em tu acabar influenciando a pessoa pro que tu gosta ou influenciando pro que tu não gosta. Tipo, a pessoa sempre gostou de uma coisa, mas começou a sair contigo e tal e viu que não era bem aquilo que ela queria. Ok, isso é normal, isso é saudável. O que eu comecei a perceber que não é saudável e que é o motivo que muitos relacionamentos não dão certo é realmente a interferência. Eu já fiz muito isso e hoje em dia vejo o quanto eu estava errada de ter feito isso. Já fizeram muito isso comigo também e eu vejo muito isso nos relacionamentos ao meu redor. Seja em coisas pequenas, como não deixar a pessoa sair de casa com uma determinada roupa, e eu nem falo só no sentido de a mulher botar uma roupa curta e o homem achar muito curto e não quiser que ela saia. Não é disso que eu falo, até porque eu acho que nessa questão as mulheres, quem sabe, façam mais ainda que os homens e não mostrem isso e não falem isso, que é a questão de que o cara quer botar uma roupa, a mulher acha feio, acha brega e não deixa ele sair daquele jeito. Eu vejo muito isso acontecer. Ou então a pessoa gosta de alguma coisa muito diferente daquilo que pra ti é o comum e daí tu tenta fazer ela parar de fazer aquilo, de parar de viver aquilo. Por exemplo, quando eu comecei a namorar com o Ian, eu sempre soube que ele gostava muito dessas paradas de anime, essas coisas, né, japonesas e tal, e nunca foi muito a minha praia, assim, eu nunca tive muita conexão com essas coisas. E a princípio, o meu primeiro impulso seria não querer que ele assista essas coisas, não assistir junto com ele, porque isso não era comum a mim, sabe? E daí eu comecei a refletir e perceber o quanto isso tá errado. Porque quando a gente interfere numa pessoa, quando a gente interfere no que ela realmente gosta, tipo assim, ele gosta disso e daí eu vou lá e interfiro nisso. Em algum momento ele vai se dar conta de que ele não vai estar sendo ele mesmo. Então em algum momento você se perde
dentro do relacionamento. Para saber se uma coisa é uma interferência ou é uma influência, é só você parar para analisar que se você terminasse com essa pessoa, você voltaria a fazer as coisas que você realmente gosta, ou então realmente não, você foi só influenciado e você não gosta mais disso. Porque eu vi muito isso acontecer, inclusive nos meus relacionamentos passados, assim, de uma coisa que a pessoa não fazia porque eu não gostava, e daí depois que termina, tu vê a pessoa nas redes sociais, enfim, e tu vê que ela voltou a fazer aquelas coisas que tu não gostava. Isso é uma interferência e isso não é saudável. Mas se engana quem pensa que é fácil não interferir na vida das outras pessoas. Porque a gente tem muita mania de achar que os nossos gostos, as nossas aptidões, as nossas vontades são as corretas e a da outra pessoa não é tanto assim. Então isso é muito complicado. Com certeza quem fez mais eu amadurecer nesse sentido, entender que se você ama uma pessoa, você não pode interferir na vida dela e nos gostos dela, com certeza foi quando eu comecei a namorar com o Ian, assim. Porque ele é uma pessoa que ele realmente não se importa com o que as pessoas pensam sobre ele, ou com o que ele se veste, ou com o que ele faz. Ele realmente não se importa. E por mais que eu sempre tenha dito que eu também não me importava, eu nunca não me importei tanto quanto ele. Então, no começo, foi muito difícil pra mim entender isso, assim. Eu lembro que teve uma situação em que a gente ia pra praia, ele colocou uma bermuda e eu odiava aquele tipo de bermuda. E daí eu fiquei, não, tu não vai com isso pra praia. E daí ele ficou me olhando, por que eu não vou com isso pra praia? Ele disse, não, amor, essa bermuda é muito feia, não sei o quê. Daí ele olhou bem sério pra mim, eu nunca vou esquecer isso, amor. A bermuda serve pra me tapar, pra eu não ficar nu e só. Eu não me importo se a bermuda é feia ou não. Isso pra mim não é importante. E daí eu parei e pensei assim, poxa, se pra ele não é importante, é só importante pra mim, por que eu vou obrigar um menino a fazer uma coisa que pra mim é importante e que pra ele não é? Sabe? Isso é uma interferência, porque tu acaba forçando a tua vontade em cima da outra pessoa, sendo que não é a vontade dela. E isso pode acontecer em diversas formas, não só na questão da roupa, isso pode acontecer na questão da personalidade. A pessoa acha que alguma coisa que tu faz, a tua personalidade tá errado. Ah, porque, sei lá, a pessoa não gosta que tu fale demais. Ah, tu fala demais, não sei o que, fala mesmo. Mas às vezes isso é da tua personalidade e não tem nada de errado você ser assim. Mas a pessoa não gosta, se incomoda com aquilo, faz você se sentir mal, então você se bloqueia, não faz mais aquilo pra deixar a pessoa feliz. Isso é uma interferência. Você não se sente mal com você mesmo fazendo isso, mas a outra pessoa se sente, então você deixa de fazer por causa da outra pessoa. Claro, gente, que eu também não tô falando que a gente não deve nunca se ajustar a outra pessoa, que a gente não deve dar um pouquinho o braço a torcer e mudar alguma coisa, não é isso. Porque tem coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, se tu é uma pessoa muito explosiva e a outra pessoa fica magoado ou fica chateado, isso é uma situação. Porque, poxa, se tu tá esmagoando outra pessoa e isso que tu faz é uma coisa ruim e tu sabe que é uma coisa ruim, nada mais justo do que você tentar se modificar e tentar ser uma pessoa melhor. O problema da interferência é quando a pessoa interfere em coisas que só são ruins pra ela naquele momento ou pra poucas pessoas e que pra ti ou pra uma outra pessoa não seria um problema. Ou se pra ti sozinha aquilo não seria um problema. Essa é a questão que eu acredito que não seja saudável. Então fica o meu questionamento, vocês já passaram por isso? Já mudaram alguma coisa em vocês ou algum gosto pela outra pessoa e depois acabaram voltando tudo a fazer aquilo de novo? Ou o contrário, vocês já fizeram isso com outra pessoa? Porque eu já fiz muito isso também, de impor a sua vontade, ou não impor, mas às vezes falar de um jeito que a pessoa fica constrangida se faz. Enfim, deem a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês também acham que isso não é legal, se vocês também acham que isso não é saudável. Me contem as histórias de vocês, eu vou adorar saber. E fica também aí o desafio pra mim, pra vocês, pra todos nós, pra tentarmos ser mais abertos quanto às outras pessoas, que elas não são obrigadas a gostar das mesmas coisas que a gente, ou ter os mesmos gostos pra roupa, cor, filme, série, estilo de vida, modo de viver, e que isso também não quer dizer que não vai dar certo. O seu relacionamento com outra pessoa só porque ela tem gostos diferentes do de você. Então vamos respirar fundo, entender que não é fácil realmente, é um desafio tu aceitar a pessoa completamente e não querer modificar nada nela e aceitar que se você não gosta da pessoa do jeito que ela é, você não deve estar com essa pessoa e tentar fazer relacionamentos melhores, mais saudáveis, em que você seja você mesmo e que isso não seja um fardo e que a pessoa possa ser ela mesma e que isso também não seja um fardo.
Então por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei antes, deixem aqui embaixo nos comentários as suas histórias, opiniões, se vocês concordam ou não concordam comigo. Deixe o seu gostei nesse vídeo se você gostou, se inscreva no canal para receber sempre a notificação quando eu botar um vídeo novo. Um beijo e até a próxima semana. Boom, she clack, clack, 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 boom, she clack, clack.